Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos hoje reunidos mais uma vez para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Primeiro domingo do mês de setembro, dia 6 de setembro, graças a Deus, um dia maravilhoso que o Senhor nos concede. É tempo de louvar o Senhor, tempo de adorar o Senhor. Que esse domingo seja um domingo dedicado, seja um domingo consagrado a Deus, que você pense nas coisas do Senhor e que você aproveite ao máximo esse dia que é um dia de louvor ao nosso Deus, não é? Nós estamos falando nesse período sobre a oração. Nós temos conversado bastante coisas sobre a oração. Hoje nós vamos ainda dar continuidade a esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus ensina-nos a orar, a parte 2. Como você já sabe, na semana passada nós falamos sobre o pedido que os discípulos fizeram a Jesus quando viram o modo como ele orava. Os discípulos perceberam que eles não sabiam orar e que eles precisavam aprender a orar de um modo diferente e da maneira como eles viam que Jesus orava. Então Jesus prontamente atendeu aquele pedido e começou a ensinar como fazer isso. Primeiro, ele começou a ensinar, começou a dizer como eles não deveriam orar, como não fazer. A maneira correta de se fazer as coisas do ponto de vista de Deus, porque nós sempre queremos fazer as coisas de uma maneira que nem sempre vai de acordo com a vontade de Deus, não é? Então Jesus começou a ensinar como eles não deveriam fazer. Então eles e nós devemos fugir do modelo dos hipócritas. Jesus falou sobre os hipócritas, que são aqueles que querem ser vistos, são aqueles que querem aparecer e que, como atores do teatro, usam máscaras para esconder realmente quem são. Na verdade, não querem falar com Deus, querem ser vistos, querem ser notados por falarem difícil, por falarem de uma maneira diferente e buscam, na verdade, reconhecimento. O hipócrita, ele quer reconhecimento, ele quer ser notado, ele quer ser aplaudido, ele quer ser elogiado. Então Jesus, ele ensina que esse tipo de oração nós devemos fugir. Não faça orações assim. E o segundo grupo que ele apontou também é o grupo que ele chamou de gentios, que eles oravam não com simplicidade, eles não oravam com simplicidade, não tinham as suas orações, não usavam as palavras vindas do coração, não oravam de coração, mas faziam das suas orações apenas um ritual longo, extenso, apenas também para tentar convencer os seus deuses. E no estudo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a oração que agrada a Deus, baseados na oração ensinada por Jesus, que ficou conhecida como o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração mais conhecida, é a oração mais falada, mais ensinada e menos compreendida, né? Então essa é a oração modelo que Jesus ensinou. E o texto base encontra-se em Mateus capítulo 6, dos versos 9 ao verso 13. E diz assim o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Então, essa é a oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, é uma oração que foi ensinada por Jesus, não é uma oração para ser repetida, mas os conceitos que foram ensinados nela, esses servem para nortear as nossas orações. Então essa oração, ela não é para ser repetida, ela é um modelo, é um exemplo. Enquanto os pagãos e hipócritas faziam longas orações repetitivas, mecânicas e impessoais, com outros propósitos, Jesus ensina-nos a nos dirigir a Deus de uma forma simples e de uma forma pessoal. Por isso que a oração não deve ser repetida, senão ela vai se tornar como a oração dos gentios que ficavam repetindo coisas e que acabava se tornando algo mecânico.
Então Deus, ele é uma pessoa, e nós não devemos esquecer esse conceito de que Deus é uma pessoa e que quer que as nossas mentes, quer que os nossos corações estejam envolvidos com ele durante o processo de oração, naquilo que nós estamos dizendo. Então Deus é um ser pessoal, e por ser um ser pessoal, ele deseja esse contato, esse relacionamento. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento pessoal, um relacionamento estreito com cada um de nós, um relacionamento de amizade. E por isso, nós podemos nos dirigir a Ele chamando-o de Pai Nosso. Nós podemos nos dirigir a Ele como Pai Nosso. E esse é um conceito de relacionamento, um conceito que foi revelado por Jesus. É um conceito novo que Jesus traz àquele momento e apresenta então, Deus como um Pai bondoso, um Pai amoroso, não como um carrasco, não como um pai ausente, ou um pai que só pensa em si mesmo, mas alguém que ama e alguém que quer dar o melhor para os seus filhos. Mas Deus não é apenas uma pessoa amorosa e uma pessoa bondosa que quer ser chamado de Pai. Ele é grande e Ele é poderoso. E por isso Ele está nos céus, como Criador, soberano e como governador de todas as coisas, com todo o seu poder e amor. Por isso, é muito bom e é importante, em nossos momentos de oração, pensarmos na pessoa de Deus, em quem Ele é, nos seus atributos, na sua grandeza, e isso com certeza nos levará à sua presença com mais humildade, com mais fé, com mais reverência, e com certeza isso fará diferença nas nossas orações. Então, nos 3 primeiros versos, Jesus ensina que nós devemos nos preocupar com o bom nome do Pai e com os seus interesses. Então ele começa: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A preocupação aqui é com o bom nome do Pai, que não é uma pessoa qualquer, pois Ele é Deus. Se nós nos preocupamos com o nosso nome, com a nossa imagem e com o que pensam de nós, quanto mais com o bom nome de Deus que mostra quem Ele é, com o bom nome de Deus que revela quem Ele é. E Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é bondoso, Deus é eterno, Deus é infinito, Ele é exaltado acima de qualquer nome. E se nós cremos que Deus habita em nós, e isso é verdade, Ele habita em nós, o seu nome deve ser glorificado e santificado também nas nossas vidas. Nós devemos nos esforçar para que o seu nome seja glorificado, para que seu nome seja exaltado e para que seu nome seja honrado nas nossas vidas. 3 coisas: glorificado, exaltado e honrado nas nossas vidas, porque somos seus representantes. E o reino de Deus é o seu governo soberano sobre todas as coisas. A igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte desse reino. E nós, como igreja de Deus, também fazemos parte desse reino. Como disse John Stott, orar que o reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetam a Jesus através do testemunho da igreja. Então, orar para que venha o reino é pedir a Deus que o seu reino cresça dentro de nós. Como esse reino irá crescer dentro de nós? À medida em que nós glorificamos, exaltamos e honramos o nome de Deus com as nossas vidas. Dizer que seja feita a vontade, dizer que seja feita a sua vontade, é aceitar que a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que seja feita em minha vida. A vontade dele, não a minha vontade. E aí um outro conceito é que a oração não é como uma varinha mágica, uma varinha de condão, mas um momento de comunhão que devemos ter com Deus, um momento de comunhão, um momento de busca pela sua vontade e a expressão dos desejos do nosso coração, dos desejos mais sinceros do nosso coração, e tudo isso feito com humildade, sem exigências, pois Deus não nos deve nada, Ele não deve nada a nós, e
E a nossa oração, então, ela deve ser um pedido pelo amor e pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, concedendo aquilo que nós desejamos. Veja que há uma inversão completa de valores atualmente. Pessoas que acham que a oração tem algum poder mágico, que acham que pelas suas palavras, pela forma como dizem, acabam conseguindo mover, acabam conseguindo fazer com que Deus faça aquilo que eles querem. Olha a oração dos gentios aí que Jesus ensinou. Não é? Então, há essa preocupação, nós devemos estar atentos em relação a isso. Na primeira parte dessa oração, a preocupação é com Deus. Então, o teu nome, o teu reino, a tua vontade estão em ação. São esses os pronomes que são utilizados. E agora, na segunda parte, a preocupação é conosco. Então, o pronome muda de teu para nosso. Não meu, mas para nosso. Então, vamos lá. O pão nosso de cada dia não é o meu pão, mas o nosso, sem egoísmo. Isso não pode existir nas nossas orações. O eu, o meu, o para mim, eles devem dar espaço também para a necessidade do próximo. Não digo que nós não devemos orar pelas nossas necessidades, porque existem as nossas necessidades, as coisas que nós queremos, as coisas que nós precisamos, mas deve haver um espaço também nas nossas orações pelo próximo, por aqueles que nós conhecemos, pelos outros, por aqueles até que nós não conhecemos. Então ele não fala aqui no pão com manteiga, ele não fala no pão com presunto, ele não fala, o meu pão com presunto e queijo nos dá hoje. Não, ele não diz isso. Ele fala, mas o pão nosso de cada dia, sem exigências nenhuma. Deus sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos e Ele cuida de nós, dia após dia. Dependemos dele, dependemos da sua graça e reconhecemos na oração que sem Deus não somos capazes. Então o texto aqui, ele se refere ao pão, ele se refere ao vestuário, ele se refere a todas as nossas necessidades materiais. E a fala de Jesus, ele nos lembra o povo no deserto, ele nos lembra o povo que andava no deserto e que todas as manhãs recebia de Deus o maná que caía do céu. Que coisa maravilhosa! Todos os dias, quando acordavam, lá estava o maná, lá estava o pão esperando por eles, pronto para saciar as suas necessidades. Não é? Então, o ensino aqui é justamente esse, é viver dia após dia confiando no nosso Pai. Veja que maravilha, nós podemos viver dia após dia com essa confiança no nosso Pai que nos dá o pão de cada dia. O pão, o vestuário, as necessidades básicas de cada dia, tudo isso Ele nos dá dia após dia. E o próximo passo então nessa oração aqui é pedir perdão, perdão para as nossas dívidas. E aqui o pedido é de perdão aos nossos pecados, né? O brasileiro é cheio de dívidas, já fica animado. Perdão aqui é para os nossos pecados. Pedir perdão para as nossas dívidas é um pedido de perdão, pedir perdão aos nossos pecados. O pecado é uma dívida, o pecado é a maior dívida, é uma ofensa a Deus que merece ser punida. Mas quando o Pai perdoa os nossos pecados, Ele cancela a dívida, Ele cancela a acusação e a pena que está imposta sobre nós. Mas aqui é um detalhe bem interessante. Assim como nós perdoamos, estamos perdoando os outros assim, da maneira como gostaríamos de ser perdoados por Deus? Como nós temos lidado com essa questão do perdão ao próximo? Porque a oração diz, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que estão em dívida para conosco. Quando nós observamos as coisas com a base no perdão que Deus nos dá, mediante a nossa enorme ofensa que foi feita a Ele, então nós podemos perdoar os outros também. Quando nós conseguimos perceber o tamanho da nossa dívida impagável com Deus, nós temos condições de perdoar o próximo. Lembra-se daquela parábola do credor?
a parábola do credor, essa parábola ela está registrada em Mateus 8, de 23 a 35. Depois você pode dar uma olhada o que o texto diz. Mas aquela parábola, ela diz mais ou menos assim: havia um credor que devia um grande valor para o rei, um grande valor, aquele valor equivalente a 350 mil quilos de prata, algo completamente impagável, algo completamente impossível de ser pago, e foi perdoado pelo rei. Ele foi perdoado de uma dívida, então, de 350 mil quilos de prata, 1000 quilos de prata. Mas ele recusou-se. Quando ele saiu da presença do rei, ele encontra com alguém que lhe devia 440 gramas de prata, equivalente a 440 gramas de prata. Não dava nem meio quilo, né? Nem meio quilo de prata. Embora perdoado, ele foi incapaz de perdoar, e por isso ele acabou perdendo o benefício recebido. Ele devia 350 mil quilos e não teve condições de perdoar 440 gramas que alguém lhe devia. Então eu gostaria que você pensasse nisso, e se você está com dificuldade em perdoar alguém, se você está com dificuldade de externar o seu perdão a alguém, então eu quero convidar, e eu sugiro a você que nesse momento pare tudo. Pode parar até o vídeo, se possível, se preferir. Pare tudo, ore, peça perdão a Deus, para que Ele o ajude, peça perdão a Deus e peça a Deus que o ajude a perdoar. Que Deus o ajude e que Deus o ensine a perdoar. Muitas vezes nós queremos fazer algo, mas nós não sabemos como. Às vezes nós queremos perdoar alguém, mas não temos condição, não conseguimos. Então é hora que nós temos que parar tudo, pedir a Deus que nos dê condições, que nos dê força e que nos ensine e crie situações para que nós possamos perdoar aquele que está em falta conosco. Mas a próxima fala aqui é: não nos deixe cair em tentação. Nós não podemos evitar as tentações, nós não podemos evitá-las, mas nós podemos, nós não podemos deixar de ser tentado, mas nós podemos evitar as tentações, nós podemos evitar todas as tentações, nós podemos fugir da aparência do mal, nós devemos fugir da aparência do mal, devemos fazer tudo para que estiver ao nosso alcance para evitar as tentações, mas em algum momento nós seremos tentados. Isso porque a cobiça, ela está dentro de nós. A cobiça está dentro do nosso coração. E Tiago 1, 13 a 15, ele diz que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a culpa da tentação, ela é nossa, ela está dentro de nós, é aquele olhar que causa desejo, e que aí a coisa vai acontecendo, e aí vem o pecado. Então o pedido aqui, pode observar no texto que o pedido aqui é para não é para não cair em tentações, não é para não cair em tentações, mas para ter forças para resistir a todas elas sem cair. Olha que interessante, não é? Ter força para não cair. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós devemos pedir a Deus que nos dê forças para resistir a todas elas sem cair. E nós precisamos pedir muito isso. Precisamos pedir muito a Deus percepção, atenção, para nós não cairmos nas armadilhas. E ele prossegue no versículo: mas livra-nos do mal. E aqui a melhor tradução é: mas livra-nos do maligno. Que nós tenhamos então essa percepção e força vinda de Deus para resistir às tentações e ao diabo. E por último, Jesus vai encerrar essa oração glorificando o nome de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória. A nossa oração então ela deve ser para glorificar a Deus, mesmo quando nós pedimos, e não de forma mecânica, mas espontânea,
e nem como os hipócritas que querem ser vistos, elogiados, como aqueles atores do teatro, como disse no início. E também não podemos ser tagarelas que só pensam em si e que querem convencer a Deus de alguma forma a todo custo a dar o que quer, a dar aquilo que querem, não é? Então a nossa oração ela deve ser sempre nesse sentido, glorificar a Deus sempre, mesmo quando o seu coração estiver apertado, mesmo quando você estiver numa necessidade muito grande, mesmo quando você estiver com as lágrimas descendo dos seus olhos. Ore pensando em glorificar a Deus, pensando em ser abençoado por Ele, para que você possa glorificá-lo através da bênção recebida. Que a nossa oração seja simples, que a nossa oração seja com o coração, que a nossa oração seja a oração que agrada a Deus. Pense nisso e que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos contigo, Senhor Deus, quantas coisas nós precisamos aprender, Senhor, quantas coisas nós precisamos melhorar, ó Pai, e eu te agradeço por esse momento em que a Tua Palavra nos ensina. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos, ó Pai, a orar de uma maneira que agrade ao Senhor, de uma maneira em que o Senhor fique satisfeito com as nossas orações, e que nós possamos, então, ter os nossos pedidos atendidos por Ti, Senhor Deus, em que nós possamos glorificar ao Senhor, glorificar e honrar o Teu nome através das nossas orações. Ensina-nos a orar, Senhor, e abençoe a cada um de nós, a cada um que está nos assistindo neste momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente domingo na presença de Deus.